Olá, tudo bem? Neste vídeo de SQL Server com o Management Studio, vamos falar sobre os tipos de dados, de datas e horários. O time, date, datetime, datetime 2, small date, datetime offset. A faixa de dados que ele utiliza, a precisão e o consumo de memória. Este é mais um vídeo da série. Se você quiser assistir desde o começo, a playlist está na descrição. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Management Studio e conecte ao seu servidor. Depois aqui em Banco de Dados, abre o Contas a Receber. Aqui em Tabelas, se estiver fechado aqui você clica, tem a tabela Clientes. Vamos criar uma tabela nova para testar esses tipos de dados, de datas e horários. Clique o botão direito sobre Tabelas, Novo, Tabela. Vamos ver o tipo Time. Time set. Vamos deixar assim por enquanto. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse set. E vamos criar outro campo chamado Data. E ele vai ser Date. Só esses dois. Vamos salvar. Vou deixar como Table 1 mesmo. Ela não aparece aqui, ó. Basta eu colocar aqui sobre o banco de dados e clicar aqui, ó, atualizar, ou pressionar a tecla F5. Aí aqui em tabelas ele já vai estar aqui, essa daqui. Vou clicar o botão direito do mouse sobre Table 1 e editar 200 linhas superiores. Eu vou alargar aqui um pouco mais e aqui também. Então veja que aqui nós colocamos time set e date. O tipo de dados time, ele pode representar um tempo desta forma aqui. Horas, minutos, segundos e nanosegundos. O que é um nanosegundo? É um segundo dividido por 1 bilionésimo. Então, são 100 nanosegundos de precisão. 100 nanosegundos vai dar aqui 7 casas, aqui, ó, 7 dígitos no final. Então, representa um tempo aqui de 0 a 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 9.999.999 nanosegundos. É um tempo muito exato. E ele vai ocupar de 3 a 5 bytes. Isso vai depender da precisão que nós queremos aqui. Essa é a precisão padrão, mas ela pode ser mudada. Já o tipo date, ele vai ter 4 dígitos para representar o ano, 2 para representar o mês e 2 para representar o dia. E ele vai cobrir uma faixa de dados ou de datas de 1º do ano 1 até 31/12 do ano 9.999. E a precisão dele é de 1 dia. E ele vai ocupar 3 bytes do disco ou da memória. Voltando aqui no Management, eu posso representar assim, ó, um horário, um tempo, 2 horas, 38 minutos, 12 segundos e 8.123.456 aqui na data. Eu posso fazer assim, ó, 17/6/2022. Vou mudar de registro. Tá aqui, tá tudo bonitinho aí. Agora eu vou fazer assim. Eu vou diminuir aqui, ó, para 3. Aqui pode ser 7, 0 ou 3. Do jeito que estava, com o número 7 aqui, a precisão era de 100 nanosegundos. Quando eu mudo aqui para 3, a minha precisão agora é de 1 milissegundo. E isso muda muita coisa. Vou salvar essas alterações. Vou voltar aqui, ó. Agora eu vou fechar a tabela. Observa aqui, ó, antes disso. Tá 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar o botão direito do mouse sobre Tables, editar 200 linhas e observa que ele já truncou esta parte aqui, ó. Tava 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Por quê? Porque nós mudamos a precisão aqui. Então, aquela precisão de time7, ele vai ocupar 5 bytes. Essa aqui já vai ocupar 4. E ainda tem uma outra que é com 0. Vou salvar novamente. E novamente vou fechar aqui. Vou clicar aqui no botão direito, editar 200 linhas. Veja que agora ele já tirou toda aquela parte do que estava depois dos segundos, que eram os nanosegundos, ou milissegundos, dependendo da precisão. Desta forma aqui, ó, time 0, a precisão ela passa a ser 1 segundo. Só que ele vai ocupar apenas 3 bytes. Então você vai escolher aqui 0, 3 ou 7, dependendo da precisão que você precisa deste horário que você está usando na sua tabela. Como nós já falamos, esse daqui ele vai até o ano de 9.999, 31/12. E ele pode representar apenas a data. Vou fechar aqui e vou voltar nessa estrutura aqui da tabela, da Table 1. E vou colocar outro tipo de dados aqui. Então agora eu criei dois campos novos, o DataHora e o DataHora 2. O DataHora é um datetime e o DataHora 2 é um datetime 2 e está com a precisão aqui de 7. Então o que pode armazenar esses dois campos aqui? Então o tipo time ele só pode armazenar um horário e o tipo date só pode armazenar uma data. Já o datetime e o datetime 2, aqui está errado, é datetime 2. Ele pode armazenar a data e o horário ao mesmo tempo, no mesmo campo. E qual é a diferença entre esse e esse, datetime e datetime 2? É a precisão e a faixa de dados, e também o consumo. O datetime ele vai conseguir armazenar uma faixa de datas de 1º/1 de 1753 a 31/12 de 9.999. E a precisão dele é de a precisão dele é de milissegundos. Então ele vai armazenar 4 dígitos para o ano, 2 para a data, 2 para o mês, 2 para o dia, 2 para a hora, 2 para o minuto, 2 para o segundo e 3 para os milésimos de segundos. Enquanto que o datetime 2 faz a mesma coisa, só que no final ele consegue armazenar centésimos de nanosegundo. Ou seja, ele vai ter aqui 7 dígitos de precisão, dependendo da precisão escolhida quando selecionar esse campo. E a faixa de dados dele é de 1º/1, do ano 1, da hora 0, até 31/12 de 9.999, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 9.999.999 nanosegundos. Então vamos para a prática agora. Eu vou clicar no botão direito, editar 200 linhas. Vou voltar aqui. O que aconteceu aqui? Por que deu errado? Olha esse asterisco aqui. Eu não salvei. Vou salvar agora. Quando eu salvo, o asterisco some. Cliquei no botão direito, editar 200 linhas superiores. Aqui apareceu. Eu vou alargar um pouco mais aqui. Então eu vou fazer assim aqui. Já aqui, ó, eu vou fazer desta maneira. Ó. Aqui eu digitei dessa forma, mas eu não precisava. Eu podia ter digitado assim mesmo. Ó. 13. 2022, vou dar um espaço. Aí vou pôr o horário. Ó, 03. 9 minutos, 12 segundos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou repetir essa data aqui. No datetime 2. Ou melhor, na DataHora 2. Vou mudar aqui. Vou fechar e vou abrir novamente.
Então, observa que o campo data-hora teve a precisão de milésimos de segundos, porque ele é um datetime. Já esse outro data-hora 2, que é um datetime 2, a precisão dele foi de 100 nanosegundos. E os dois ocupam a mesma quantidade de bytes, 8, para armazenar dados diferentes. Então compensa mais usar esse, já que ele é mais preciso. Aqui, ó, pode ver que ele tirou o final. Ele ignorou isso aqui, ó. Eu digitei, mas ele ignorou. Agora eu vou fazer assim, eu vou fechar aqui, e aqui eu vou mudar para 3. E vou salvar, sempre que lembrar de salvar. E vou abrir novamente para editar 200 linhas. Olha o que aconteceu, só de eu mudar aquilo. Ele já acabou tendo a mesma precisão do que esse daqui. Ou seja, quando eu ponho aqui a precisão de 3, ele muda de nanosegundos para milésimos de segundos. Só que esse campo aqui, ele vai consumir 7 bytes, enquanto que esse consome 8 e está armazenando o mesmo dado. Então, mais uma vez, compensa usar o datetime 2. Agora eu vou mudar a precisão de 3 para 0 e vou salvar. Vou fechar aqui, botão direito, editar 200. Veja ó, que agora ele zerou aqui o final. Então a precisão agora passou a ser de segundos. Então se me interessa apenas os segundos, eu não vou escolher um datetime no lugar de um datetime 2. Então veja, se eu precisar apenas da precisão de segundos, por exemplo, armazenar a data e o horário em que um registro, que uma operação foi realizada no banco de dados. Eu não preciso de milionésimo de segundo e muito menos de nanosegundos. Então isso daqui já é o suficiente. E qual é a vantagem sobre este? É que esse vai ocupar apenas 6 bytes, enquanto que esse vai ocupar 8 bytes. Agora vamos ver o Small Date Time. Ele vai armazenar 4 dígitos para o ano, 2 para o mês, 2 para o dia e 2 para a hora, minuto e segundo. A faixa de dados dele é de 1º de 1900 até 6/6 de 2079. E a precisão dele é de 1 minuto. E ele usa 4 bytes de memória para armazenar no disco ou na memória. Então, quando eu não precisar de nenhuma precisão no horário, por quê? Porque aqui não é segundos, aqui é minuto. Então, por exemplo, é 20 horas e 10 minutos, 22 horas e 13 minutos. Não vai ter os segundos. Então, se eu preciso de um horário não muito preciso, eu posso usar esse tipo de dado. Então, vamos ver aqui. Small Date Time. Vou salvar, vou fechar aqui e vou abrir, editar 200 primeiras linhas. Vou fazer só aqui, só. Vou aproveitar esses que já estão prontos. Então, aqui foi 13/6 de 2022, 3 horas, 12 minutos. Então, veja que eu falei que é até minutos e não até segundos, mas eu pus segundos aqui. Eu vou mudar. Olha o que aconteceu. Ele zerou. Mas essa data e horário pode ser útil para mim. Eu vou sempre usar aquele tipo de campo que vai ocupar o menor espaço possível e guardar a informação necessária. Então, essa é a diferença entre o Small Datetime, Datetime 2 e o Datetime. Agora, eu vou fechar aqui e vou mais um tipo de dado, que é o Datetime Offset. Se você observar, esse dado aqui, ele é igualzinho a esse aqui, ó. Inclusive na precisão. Só que ele ocupa mais bytes, mais espaço de memória. Então, o Datetime Offset é parecido com o Datetime 2.
Só que a representação dele é igualzinho essa, só que depois do nanosegundo tem aqui hora e minuto. Significa que esse dado aqui ele consegue guardar o fuso horário. Então, ele vai dar a data e o horário mais o fuso horário. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui de data UTC. Aqui é um date time offset. E a mesma coisa aqui na precisão. 7 para ter nanosegundo, 3 para ter milissegundos e 0 para ter apenas em segundos. Vou salvar, vou clicar aqui e vou editar. Vou fazer aqui onde está criado já. Então eu vou colocar aqui dia, por exemplo, hoje 17/6/2022. Vamos supor que eu coloque aqui 10 horas, 20 minutos, 30 segundos. E aí vou colocar assim, ó, mais 3. O que significa isso daqui? Esse mais 3. A única diferença aqui é o mais 3. Ó, aqui ele arredondou. Ele não tem aquela precisão toda não. 4, 5 aqui já não deu. Vamos ver se eu colocar aqui, ó, 6, 7. Não, deu sim, acho que foi eu que não coloquei. Esse 3 horas é o fuso horário. Então, além dele representar a data e o horário, ele também representa aqui o fuso horário. Então, existe uma data padrão no mundo, uma referência padrão, do qual as outras datas são ajustadas de acordo com a localização. Por exemplo, aqui no Brasil, são 3 horas de diferença com o Greenwich. Isso em Brasília, porque existem alguns estados que esse fuso horário aqui é diferente. Alguns estados no Brasil e em outros países também. Mesmo no Brasil, tem 4 fuso horários. Tem 2, 3, 4 e 5. Mas depois a gente vai ver isso melhor, um pouco mais a fundo. O que eu queria mostrar para você eram os tipos de dados de datas e horários que existem no SQL Server. E você vai escolher um determinado tipo de acordo com a necessidade que você tem. Agora eu vou mostrar alguma coisa sobre datas e horários. Por exemplo, então aqui no campo data, eu quero que a data de hoje seja colocado como conteúdo do campo quando não for informada, ou seja, vai ser o valor padrão deste campo. É só colocar o getDate. Nesse também eu quero, nesse também, associação ou valor padrão. Aqui e aqui. Só não coloquei nesse aqui. Vou salvar. Vou clicar no botão direito editar 200 linhas. Vou apenas fazer assim, ó. 4 horas, 3 minutos e 12 segundos. Vou mudar de registro e dar essa mensagem que não foi confirmada com êxito, mas mesmo assim vou fechar. Vou abrir novamente e ele preencheu as outras datas com o valor padrão, de acordo com a precisão com o tipo de cada um dos campos, usando a função getDate. GetDate, ele pega a data do servidor SQL. Vou clicar aqui, ó, nova consulta, vou fazer assim, ó. Select getDate. Vou executar. Eu tenho aqui a data e o horário de hoje. Agora eu vou mudar aqui, ó. SysDateTime offset. SysDateTime offset. Veja que ele fica com uma cor específica. Vou executar, sem selecionar aqui, né? Ó. Vou executar, ele deu o mesmo horário, ó, 9 horas e 36 minutos, 42 segundos, só que aqui no final, ó, ele deu o quê? Ele deu menos 3, por causa do fuso horário. O UTC
é a nova conversão que substitui o padrão de Greenwich. Mas se trata do fuso horário. Ou seja, eu tenho uma hora base aqui, ó, que é esta, 9h40, que é o horário onde? É o horário onde eu estou executando, é do meu computador aqui. Enquanto que esse daqui, ó, é o horário de referência. É a partir desse horário que os outros horários são calculados. Ou seja, aqui no Brasil nós estamos 3 horas a menos deste horário aqui. Aqui em São Bernardo do Campo. Porque tem lugares no Brasil que não é 3. Que aqui, ó, em vez de ser menos 3, é menos 2. Tem outros que é menos 4. Mas isso você só vai usar se você tiver necessidade. O que eu queria mostrar para você hoje era isso daqui, os tipos de dados, do tipo data e horário, e as suas precisões e o consumo de memória que cada um deles tem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.